Fala, meu exterminador, seja bem-vindo agora a mais uma aula. Eu vou abrir para vocês aqui a nossa aba agora de análises, para você entender como que funciona as análises que os nossos jornalistas ficam trabalhando para vocês todos os dias, beleza? Aqui em cima, na aba de futebol, a gente tem a aba de análise, de gols, de escanteios e jogos ao vivo. A gente clicando aqui na aba de análise, a gente vai abrir todos os jogos mais importantes da grade que está acontecendo no dia de hoje, para que a gente possa tomar uma decisão e analisar por conta própria uma partida, beleza? Isso daqui é bem interessante porque a gente tem aqui as análises dos jornalistas a respeito dos jogos que vão estar acontecendo hoje dentro da Bet365. Então aqui a gente tem diversos jogos. Por exemplo, tem o jogo do Lanús, Sul-Americano, o jogo da La Liga 2, o jogo da La Liga 2 aqui, ó. Isso é muito interessante, porque às vezes se quiser buscar os números a respeito das equipes, por exemplo, do Málaga contra o Girona, você talvez não encontre na internet. Já aqui você pode estar encontrando. Às vezes um jogo do New Old Boys contra o Palestino, tem um jornalista exclusivo trabalhando para você para falar a respeito dessa partida aqui. Agora vamos aqui abrir um jogo para a gente ver como que funciona isso daqui na prática, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, primeiramente no jogo do, não sei, do Raio Vallecano contra o Real Oviedo, beleza? A gente vai estar aqui tendo os números ao nosso favor a respeito do Raio Vallecano e do Real Oviedo. Vamos ler a análise aqui? A análise do Raio. Nos últimos dois jogos, o Raio venceu fora de casa, foi labrada por 2-1 e empatou dentro de casa contra o Leganés 1-1. Atualmente, o Raio está na sétima posição, 61 pontos, são 17 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Beleza? O jogador de destaque do time é o ponta esquerda Thiago Bebê. Com passagem pelo Manchester United, o jogador português é um dos raros sopros de inspiração que tem o Raio. Além de ser bastante veloz, tem finalização com sua principal característica. Então, bem provavelmente que você que está assistindo essa aula aqui não conheça a equipe do Raio Vallecano. Até porque é um campeonato muito aleatório. E é por isso que tem um especialista trabalhando dentro desse mercado para você, um cara que entende muito sobre o campeonato espanhol, muito sobre o campeonato espanhol segunda divisão, para te passar a análise desse jogo. Outro jogador que faz grande reta final é o ídolo do time, Oscar Trejo. Com 2 gols nos últimos dois jogos, o Trejo costuma aparecer bastante quando o Raio mais precisa. Então o que a gente tem como base nisso daqui? A gente já sabe a respeito do Thiago Bebê e sabe a respeito do Oscar Trejo. Se a gente acabar percebendo que um desses jogadores foram substituídos ao vivo, a gente pode estar tendo uma análise diferente a respeito dessa partida. Então é muito importante você analisar bastante a respeito do jogo que você está realizando na entrada, porque muitas vezes você quer realizar uma operação no jogo que você não tem tempo de tela, que você não conhece a equipe, e aqui na base na parte de análise você pode estar tendo aqui uma ótima percepção a respeito da partida. A análise do Real Oviedo, treinada por Zinganda. O Real Oviedo é um time com áudio de baixo, capaz de ser muito criativo em duelos contra equipes na parte de cima da tabela, extremamente burocrático, enfrentando rivais inferiores tecnicamente. Beleza? Com isso, cabe aos membros do elenco assumir a responsabilidade de gols. Como é o caso do Leiva, que é o melhor jogador do Oviedo na temporada ao lado do meio-campista Sangali. Aqui a gente tem a análise geral a respeito do jogo. O Raio Vallecano tem a obrigação de vencer o Real Oviedo nos seus domínios. Já perdeu muitos pontos em valegas para equipes na parte de baixo da tabela e não pode dar o luxo de tropeçar num jogo tão importante. Qualquer ponto perdido nessa parte, na reta final, pode permitir que o Rijon se distancie e a equipe de Madrid fique por mais um ano na segunda divisão espanhola. Em Valegas teremos um duelo bem equilibrado entre as duas equipes, dificuldades para criar gols. O Raio é favorito por ter um elenco superior e por ter maior necessidade da vitória, mas não podemos esquecer que é uma defesa frágil que sofre bastante de contragolpes, por isso é esperada uma partida muito igual em Madrid. Então a gente já tem aqui a base de dados, a gente tem aqui a análise a respeito do jogo do Raio Vallecano contra o Real Oviedo na segunda divisão do Campeonato Espanhol. E se você quiser fazer uma análise aqui às vezes do jogo do New Old Boys contra o Palestino, você tem também, às vezes aqui do jogo do Boca Juniors contra o Barcelona de Guayaquil, você tem também. Vamos dar uma olhada aqui no jogo do Ceará contra o Bolívar, por exemplo. Líder do grupo C por critério de desempate, no caso, saldo de gols, o Ceará recebe o Bolívar para encaminhar sua classificação com 6 pontos. O grande destaque do time é o Meia Vina, de 30 anos de idade, com 2 gols e 4 assistências, jogador referência técnica da equipe cearense. Aqui no time do Bolívar, com 8 gols, o principal nome da equipe é o artilheiro atacante Leonardo Ramos, de 31 anos. E aqui a análise geral. Ceará e Bolívar duelam na primeira colocação do grupo C da Copa Sul-Americana. Em busca de bater recorde de participação internacional, o Ceará tem na sua mão a oportunidade de dar um passo importante na conquista da vaga. E aqui tá falando, olha só que análise completa, isso é muito bom. Isso daqui é uma das melhores novidades que tem dentro da Tilt Score. É bizarro. Então aqui a expectativa é um bom jogo. Os dois times precisam da vitória, então deve buscar
a posse e ir em busca do gol. Apesar do empate não ser tão ruim para os bolivianos, a vitória é muito melhor e mais garantida. Por isso é difícil imaginar que a equipe vai abdicar de jogar para se defender diante do Ceará. Os donos da casa são favoritos para esse duelo, o time é tecnicamente melhor, o fator casa pesa. Então isso daqui é bem interessante, por quê? Porque a gente já tem uma base de dados, a gente já tem uma análise aqui de um jornalista que trouxe para a gente informações importantes. Então, por exemplo, aqui a gente já tem uma expectativa de um bom jogo. No jogo do Raio Valecano a gente já tem uma expectativa ali que o Raio Valecano é superior, mas que é bem frágil nos contragolpes. Então a gente pode tomar as melhores decisões aqui analisando junto com um jornalista, junto com um especialista dentro do mercado, beleza? Então isso é bem interessante para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então aqui no jogo do Lanús, tem aqui o jogo do Real Zaragoza, enfim, todos os dias vai ter aqui as análises dos jogos para que possa te auxiliar nas operações. Aqui, se a gente voltar um dia anterior, a gente tem as análises do dia 19. Então, a gente pode estar verificando como que foi a análise aqui a respeito de cada campeonato, de cada partida aqui que ocorreu no dia 19. Então, por exemplo, vamos dar uma procurada aqui, vamos abrir um jogo aleatório aqui, talvez no jogo do River Plate contra o Santa Fé. Vamos ver o que ele trouxe como análise aqui pra gente. A equipe do River está em segundo colocado no grupo D da Copa Libertadores com 6 pontos e 4 jogos, sendo uma vitória, 3 empates e 0 derrotas. O time está invicto na competição. Olha só que interessante. Olha isso daqui. É muito interessante a informação. Quem tem informação domina a situação. Se você quiser ganhar dinheiro no mercado, você tem que fazer isso aqui de uma forma profissional. Você tem que entender que você tem que buscar informações. E aqui na Tio de Escola te passa informações. Vamos lá. O time está invicto na competição, porém a equipe está vivendo um surto de Covid-19 no seu elenco. Isso porque depois dos 15 casos confirmados no final de semana, mais 5 atletas testaram positivo com o coronavírus na segunda-feira, dia 17. Com isso, o clube tem apenas 10 atletas disponíveis e nenhum deles é goleiro. Olha só. A gente tem a informação na palma da nossa mão aqui a respeito das duas equipes. Então, às vezes você não recebeu essa informação, você pode estar recebendo aqui dentro da TipScore, beleza? Marcelo Galhardo precisará improvisar um atleta de linha no gol, afinal a Conmebol não deve aceitar o pedido. A situação pode ficar ainda pior caso o Enzo Pérez não se recupere. O meia saiu lesionado no clássico contra o Boca e pode não ter condição de atuar nessa próxima partida. Importante que o clube poderia escrever 50 jogadores. Isso é muito interessante, é muito bom para o seu desenvolvimento. Vamos ver a análise geral. O confronto é muito importante para duas equipes. O River Plate precisa vencer para garantir classificação. O Santa Fé precisa vencer para manter viva a esperança de classificação na próxima fase. O time do River Plate vai completamente desfigurado para essa partida, inclusive sem um goleiro. Terá que improvisar um jogador de linha pelo surto do Covid-19. Isso afetará muito o rendimento da equipe, pois o time completo, o River seria super favorito para esse jogo. Porém, agora com esse surto, aumentar a chance do Santa Fé que poderá surpreender no Monumental. A diretoria do time argentino tentou o pedido de anulação do jogo, porém não foi acatada e a partida será realizada e promete muito equilíbrio e será disputada intensamente pelos dois times. Então isso é bem interessante porque o jogo acabou sendo 2-1 para o River Plate, né? Um jogo histórico na verdade, e aqui o jornalista já tinha trago para a gente uma informação que por mais que o River Plate estivesse com caso de Covid, era um jogo que... É um jogo que teria bastante equilíbrio. Realmente foi bastante equilibrado, né? A partida seria realizada e prometia equilíbrio e seria disputada intensamente pelos dois times. E realmente foi. Aqui o jornalista não vai te passar nenhuma bet, na verdade, né? Ele não vai te passar uma aposta, ele vai te passar uma análise a respeito da partida, para que você tome uma decisão, para que você veja o que vale a pena para você realizar uma operação ou não, baseado ali tanto na parte de estatística em gols, quanto na parte de escanteios, quanto na parte de análise de fazer uma leitura de jogo. Então é muito importante você analisar aqui a TipScore por completo, pegar essa base de dados aqui que você tem, pegar esses prognósticos aqui para tomar as melhores decisões e às vezes quando a gente não tiver operação no grupo, você possa tomar uma decisão por conta própria também, utilizando esses prognósticos dos jornalistas, beleza? Tamo junto, vamos para cima, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem para os nossos professores, que eles estão atentos 24 horas para poder ajudar você no seu desenvolvimento, beleza? Tamo junto, até a próxima e valeu!